Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Capoeira Inclusiva. Meu nome é Josimar Araújo, conhecido também como Instrutor Vermelho. Trabalho com Capoeira Inclusiva já há mais de 17 anos, sou formado também em Pedagogia e com pós-graduação em Neuropsicopedagogia. Antes de começar o vídeo e entrar no tema da nossa reflexão de hoje, não esqueça de deixar o teu gostei, compartilhar e ajudar a gente a divulgar esse vídeo. Nós queremos compartilhar com mais pessoas esta modalidade que tem dado muito certo no Brasil e no exterior, de maneira a contribuir com o desenvolvimento das pessoas que apresentam algum tipo de limitação. Então não esqueça o seu gostei e compartilhe. Bem, na reflexão de hoje nós vamos tomar como base o livro Capoeira Inclusiva, de Mãos Dadas e Sem Se Olharem. Esse livro foi publicado em 2013 e vem abordando vários assuntos bem interessantes com relação à capoeira inclusiva. E hoje nós vamos pegar o capítulo desse livro que fala sobre acessibilidade e alforria. Alforria versus acessibilidade. Alforria significa liberdade. Dar liberdade, um documento que foi elaborado em um dado momento, no período da escravatura, para que os negros, a partir desse documento, alcançassem então a sua alforria. Acessibilidade é algo semelhante, não é um documento que se dá, mas um acesso que você oportuniza, de ordem arquitetônica, ou uma adaptação de material, material didático, enfim, dar condições, dar liberdade. E com relação a esses dois temas, nós vamos pensar no momento em que os negros são tirados da África, do teu habitat natural, e colocados dentro dos navios, o meio de transporte que os trouxeram para o Brasil. Os negros lá na sua terra, eles tinham todo o meio de sobrevivência, eles tinham sua identidade, eles tinham acesso à sua família, acesso ao plantio, à colheita, enfim. Eles tinham autonomia de ser, de acontecer, de realizar, né? No seio da sua família, as motivações dos seus familiares, os exemplos dentro de casa. Viviam em comunidade e, ao serem tirados do seu habitat natural e trancafiados nos navios negreiros, eles perdem esse acesso, eles perdem essa autonomia e vêm para os navios de maneira obrigatória, forçada, sem que respeitassem os teus sonhos, os seus desejos, sem que perguntassem para eles se era isso mesmo que eles queriam. Então eles vieram e, quando chegaram no Brasil, eles foram tirados dos navios. Foram tirados dos navios para trabalhar aqui no Brasil de maneira forçada, e aí a história, todos nós sabemos muito bem, mais ou menos como aconteceu. E eu me ponho a refletir agora exatamente sobre esse ponto em que os negros foram tirados de dentro desses navios. É interessante pensar que quando os negros saem desse navio, eles estão saindo da única possibilidade que eles tinham naquele momento de voltar para sua terra, que era o navio negreiro. Inclusive no livro tem uma frase muito legal que diz: ó navios, leva-nos de volta. Ou seja, os negros são tirados, mas a tua esperança, o teu sonho, a tua autonomia, a tua identidade fica dentro do navio negreiro, saindo apenas os corpos desses negros. Fica no navio a sua identidade, a sua autonomia, porque só o navio poderia levá-los de volta
para a terra da onde eles foram tirados da força. E é nessa terra que eles poderiam ser de fato quem eles eram, de maneira autônoma, de maneira livre, com as suas imperfeições, com as suas expectativas, com as suas tentativas. Mas quando então eles são trancafiados nos navios e logo depois tirados, eles perdem toda essa acessibilidade, todo esse acesso que o navio é o único eixo de ligação entre aquilo que eles tinham e aquilo que eles ainda, aquilo que eles não teriam aqui no Brasil por conta da ordem e da organização da escravatura. Pois bem, nós trabalhamos com capoeira inclusiva e eu quero abrir um parêntese que capoeira ela é inclusiva. A capoeira inclusiva não é uma vertente da capoeira, eu não penso dessa maneira. Para mim, capoeira inclusiva é capoeira inclusiva. A capoeira ela é inclusiva, ela é acessível, ela é para todos, né? A gente está pensando agora em um pequeno recorte das pessoas com deficiência, ou que apresentam algum tipo de limitação, apenas por uma questão de recorte para reflexão. Mas a capoeira ela é para gestante, a capoeira ela é para o idoso, a capoeira é para criança, a capoeira é para o adolescente, é para a escola, é para a clínica, é para os hospitais. A capoeira está aí hoje no Brasil e no mundo. Mas, fazendo um paralelo dessa perspectiva de autonomia, de identidade, quando nós pensamos em trabalhar com a pessoa com deficiência, há de se pensar, lógico, de maneira reflexiva, né? Um pensamento. Há de se pensar sobre o aspecto da abolição, o aspecto da alforria, o aspecto de dar condições. Né? Quando eu tiro essa pessoa com deficiência de uma cadeira de roda, né? Ou qualquer outro tipo de limitação que a pessoa apresente, seja ela temporária ou definitiva, mas que exige, que requer uma sensibilidade, uma percepção maior, é de suma importância pensar, esse indivíduo que eu estou tirando do meio onde ele está inserido, né? Sob o olhar do preconceito, das limitações, das privações, das dores, das mutilações emocionais. De que maneira eu tiro esse indivíduo? Como eu estabeleço esse contato? Haja vista que os escravos foram tirados à força, e não é o que nós queremos com uma pessoa com deficiência ou com algum tipo de limitação. A gente não quer simplesmente colocar ela numa roda de capoeira e lá no meio dessa festividade colocá-la de qualquer maneira, deixar ela de qualquer maneira, de maneira abusiva. Não, nós queremos dar acesso, nós queremos dar condição de participação efetiva, nós queremos oferecer um contexto e um meio onde ela possa sentir-se no seu habitat natural e ser quem ela realmente é, sem máscaras, sem medos, sem restrições, sem privações, e a partir deste desnudar, a partir disto que ela for nos mostrando, nós conseguirmos então fazer pequenas inserções que oportunize o desenvolvimento desse indivíduo. Caso contrário, nós corremos o risco de repetir a mesma coisa que fizeram com os negros. Arrancaram, colocaram, não perguntaram e assim a coisa vai acontecendo. Essa reflexão que eu estou propondo é importante, ela é indispensável. Quando a gente pensa no processo de desenvolvimento, onde o indivíduo é a parte principal de maneira mais ampla, não podemos dispensar o olhar
sobre os aspectos de quem é esta pessoa a ser atendida. Observando alguns vídeos no YouTube, a gente vê alguns colegas, algumas pessoas que estão trabalhando com essa modalidade. E de maneira intuitiva, entusiasmática, elas oferecem um trabalho, mas é importante observar de maneira um pouco mais sensível como manusear esse indivíduo, como estabelecer esse acesso, como estabelecer essa relação entre o professor, entre o atendido e toda essa relação coletiva da família, dos outros profissionais, das pessoas que estão ali envolvidas, de maneira que o indivíduo que está sendo atendido, a pessoa com deficiência, ela tenha uma efetiva participação, que ela tenha um contexto da sua participação efetiva naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo realizado, para onde você quer levar esse indivíduo. Bem, pensar sobre a abolição é pensar em dar condições. Um documento não deu liberdade para os escravos, porque liberdade é dar condição. Eu sou livre quando eu tenho condição, quando eu tenho autonomia de realizar as coisas mais básicas, mais elementares da vida. E o documento de alforria não deu isso para os negros. Como às vezes você colocar um indivíduo com alguma limitação numa roda, sem dar condição para o seu desenvolvimento claro e efetivo, você também não está dando liberdade. Dar liberdade é valorizar esse indivíduo, respeitando suas limitações e evidenciando sua potencialidade. Bem, fica aqui o nosso pensamento para você. É apenas um pensamento e que te sirva de alguma maneira no seu trabalho ou no seio da tua família. Fica aqui então o nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar e divulgar o nosso vídeo. Até breve, até o próximo vídeo.